Bom dia, irmãos. É muita alegria que nós temos essa oportunidade de, nessa manhã, nos levantarmos e buscarmos o Senhor. Primeira coisa do nosso dia. Esse é um grande privilégio. Então, nós vamos agradecer a Deus por estarmos aqui e também porque nessa manhã, com toda certeza, Deus há de acrescentar às nossas vidas a porção dobrada do seu Espírito, há de trazer aos nossos corações o alimento espiritual, que é, na verdade, aquilo que a gente necessita e o que a gente precisa para as nossas vidas. Então, nós vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus abençoe essa hora, esse momento, para que todos nós possamos receber do Espírito de Deus algo especial, algo diferenciado na manhã de hoje. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa manhã, te agradecemos porque estamos aqui na tua casa, dispostos a ouvirmos a tua palavra. Por isso nós pedimos que o Senhor destampe os nossos ouvidos, os ouvidos da nossa alma, que o Senhor, através do teu Espírito, possa acrescentar alimento espiritual em cada um de nós. Aumenta a nossa fé nesta manhã, porque nós não temos nenhum outro a quem recorrermos senão o Senhor. E é por isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, nós estamos em plena pandemia, sabemos de toda a gravidade desse problema que vem assolando o nosso país, porém, nós estamos também sonhando que essa situação tenha fim, ou que pelo menos a gente consiga viver uma normalidade, um novo normal na nossa rotina. E para isso, todos nós estamos nos preparando para esse retorno. A Igreja de Cristo, a igreja estabelecida nas nações, nas cidades, nos estados, também está se preparando para esse acolhimento. Hoje, por exemplo, nós já vimos um movimento aqui, nesse templo, nessa casa de oração. Nós nos preparamos com todas as orientações que os especialistas têm para minimizar o contágio. Então, separamos as cadeiras, todo mundo aí está de máscara, não nos cumprimentamos mais com aquele abraço, não pegamos nas mãos, não sentimos o outro perto do coração. Tudo isso mudou, mas estamos nos preparando para esse retorno de aconchego. E é papel nosso também, enquanto igreja, nos prepararmos para esse acolhimento, não só físico, mas para o acolhimento emocional. Há uma necessidade muito grande de entendermos a vida das pessoas, a vida do servo de Deus, a vida das ovelhas desse rebanho, nesse século, neste momento de crise, entendermos essa vida para fazermos o acolhimento. É fundamental olharmos os seres humanos como a Bíblia lá em Colossenses olha. Lá em Colossenses a gente encontra uma palavrinha grega que chama noutético. E ali é o homem integral, a essência do ser humano integral. Não dá para olharmos só o físico,
É importante? Claro que é. Se tivermos uma vacina, vamos resolver o nosso problema. Mais ou menos. Ainda existem outras áreas da nossa vida que vão precisar de cuidado e até de tratamento. E a própria Bíblia faz essa orientação para que todos nós, todos os membros do corpo de Cristo, possam ser acolhidos neste momento que vamos entrar, que é esse momento talvez chamado de retorno. Os dias foram passando, muitos meses se passaram e provavelmente algumas pessoas estarão em situações idênticas à de Elias, o profeta de Deus. Quando nós olhamos, eu, por exemplo, todas as vezes que eu falei sobre a vida de Elias, eu falei sobre o tempo em que ele, mesmo em crise, encontrava força para enfrentar as suas crises. Hoje, eu queria falar um pouquinho a respeito de Elias na crise sem força. Você já pensou nisso? Todos os homens, servos de Deus, usados por Deus, tiveram as suas vulnerabilidades. Aliás, todos nós as temos. Todos nós temos pontos de vulnerabilidade na nossa vida que muitas vezes nos levam para o caminho errado, para a decisão errada. E é aí, justamente aí, que Deus quer trabalhar. Porque Ele quer fazer da fraqueza força em Cristo. Poder em Cristo. Esse é o grande diferencial daqueles que não sustentam as suas vidas com as forças deste mundo, mas sustentam as suas vidas com o poder de Deus. E eu queria então meditar, refletir com vocês num texto básico, 1 Reis, capítulo 19. Primeira Reis, capítulo 19, nós vamos nos basear no estudo dessa manhã, do versículo 1 até o versículo 19, de 1 a 19. Porém, eu vou falar um pouquinho sobre todo o contexto para a gente entender com mais detalhes. Acharam? Quem achou diz amém. Nossa, é ruim falar de máscara, né? Nesse texto, nós vamos ler só o comecinho, porque durante o desenvolvimento do nosso estudo hoje, nós vamos ter a oportunidade de ler o restante dos versículos. Então, eu vou ler do 1º ao 3º versículo, tá bom? Acabe fez saber a Jezebel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. São os profetas de Baal. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a essas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar a sua vida se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. O restante do texto, provavelmente vocês já tenham conhecimento, mas nós vamos meditar, refletir um pouquinho a respeito disso daí. Porque o meu objetivo é que, ao final da nossa aula hoje, a gente possa entender que nós fomos chamados por Deus para o acolhimento emocional
daqueles que estão conosco. Esse é o ministério da mutualidade, é um princípio bíblico do Novo Testamento, a mutualidade, é ministrando uns aos outros. E também, se caso você estiver necessitando de acolhimento, você possa receber esse laço daqueles que foram chamados por Deus para esse acolhimento. Antes, porém, eu queria fazer uma pergunta para você. Quando a sua vida entra em crise, o que é que você faz? Pensa aí. Quando chegam as crises, como, por exemplo, o desemprego, não sei quantos aqui já viveram essa situação. Quando se estabelece na sua vida uma crise financeira, uma dívida. Quando surge uma crise de uma enfermidade de alguém que você conhece, que está por perto, alguém muito importante para você, ou quando chega uma enfermidade no seu filho, no seu pai, na sua mãe, quando essas crises se estabelecem na sua vida, o que é que você faz? Pensa aí, responde para você mesmo. Qual é a sua tomada de decisão? Elias também viveu esse momento. Ele, nesse episódio, mais uma vez entra em crise e a Bíblia diz que ele se encavernou. Ele correu para a caverna e se escondeu lá. Porque a crise que ele ia viver agora era uma ameaça de morte. Jezabel tinha ameaçado Elias de morte. Não era uma ameaça qualquer. E esse homem entra em desespero e vai para uma caverna. Nesse momento, é muito importante a gente entender o contexto dali, né, do capítulo 19. Se a gente olhar os capítulos anteriores, a gente vai perceber que ocorreram situações na vida do profeta que ele estava totalmente fortalecido em todas as áreas da sua vida. Ele estava fortalecido de maneira notética, integralmente. Mas chega nesse momento, nesse episódio, como que, de repente, a gente não sabe o que foi que aconteceu, qual foi o gatilho da vida dele, que ele se coloca agora numa posição de muita fragilidade. E a decisão que ele toma é fugir. Existe uma conspiração de Acabe e Jezabel, existe uma ameaça de Jezabel, ameaça de morte, e o profeta começa então a entrar em desespero, entrar numa crise de ansiedade, de desânimo, pânico, e ao sentir o desejo de morrer, demonstra que ele entrou em depressão. E tem muita gente por aí dizendo, mas como? Crente entra em depressão? Crente tem crise de ansiedade? Olha o que aconteceu na vida de Elias. Esse homem, esse profeta, usado por Deus, escolhido por Deus, ele viveu o momento da dificuldade, da crise. E, em primeiro lugar, eu queria dizer que quando nós, nas nossas vidas, vivemos dificuldades, nós experimentamos dois poderes. O primeiro poder,
o profeta experimentou também. Se a gente olhar os versículos, os capítulos anteriores, a gente vai ver quanto poder aquele homem viveu dentro do poder chamado coragem. Coragem para enfrentar as situações. É aquela coragem que faz Elias enfrentar a seca, a fome, e ele não titubear, não vacilar, mas enfrentar aquele momento, confiando que Deus faria um milagre. E Deus fez. Concordam comigo? Vocês conhecem a história, né? Deus mandou o corvo, lembra? Mandou uma ave de rapina. Sabe o que isso significa? Aquela ave podia ter comido tudo que estava chegando para ele, mas o poder de Deus estava tão manifesto que a ave não mexeu no alimento do profeta. E alimentou aquele homem durante aquele momento de crise. Mas não foi só isso. Ele também enfrentou os profetas de Baal sozinho. Presta atenção nessa palavra, sozinho. Ele desafiou todos aqueles outros seguidores de Baal. E sozinho, ele fez aquele desafio quando o fogo desceu do céu e queimou tudo. Veja o enfrentamento da crise, nesse enfrentamento aparecendo a coragem. Mas não foi só isso. Ele fez milagres. Ele transformou aquela porção tão pequena do alimento daquela mulher de Serepta, aumentou o azeite, aumentou a farinha e, além de tudo, ressuscitou um jovem. Ele viveu episódios comuns na nossa vida hoje também. Nós corremos o risco de, vivendo, termos privações, privação do alimento, privação do acolhimento de pessoas, do companheirismo, nos sentirmos sós. Quantas vezes vivemos o luto em vários momentos da nossa vida? Exatamente como a vida real desse profeta. Só que, neste momento, o poder que o profeta experimentou foi o poder da coragem para poder enfrentar essas situações. Só que agora, no capítulo 19, quando surge essa crise na vida dele, ele conhece um outro poder, que é o poder da destruição do ânimo. São duas forças praticamente opostas, mas que são muito fortes na vida do ser humano. E esse profeta começa a ter o coração contaminado pelo desespero, contaminado pela insegurança, pela desesperança. E ele, então, fica atacado de uma fragilidade num momento que parece que é completamente antagônico ao que ele viveu até a história relatada até o capítulo 19. Como pode um homem que até ressuscitou alguém chegar nesse ponto de perder o seu ânimo? Isso é possível. No grego, a palavrinha ânimos, que é kephi, em toda a Bíblia, eu selecionei aqui alguns versículos só para vocês poderem olhar na palavra de Deus, que em toda a Bíblia, Deus, através das palavras de Jesus, através da palavra dos evangelistas, dos profetas, ele sempre utiliza essa palavra kephi, dizendo que o nosso coração, ele muitas vezes perde a disposição da alma.
E perder a disposição da alma é ficar frágil emocionalmente. Então, a Bíblia considera as nossas vidas integralmente. Não tem a preocupação somente com uma área do ser humano, mas consegue enxergar o ser humano como um todo. No versículo lá de Josué 1:9, o questionamento que Deus faz com Josué quando ele está vacilando, tem de bom ânimo. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Todas as vezes que a Bíblia fala de ânimo, fala também de encorajamento. Porque é o próprio Deus, porque é o próprio Jesus que acolhe aquele momento de fragilidade. E eu acho muito lindo na palavra de Deus, principalmente durante o ministério de Jesus, andando ali no meio daquele povo, as pessoas não precisavam falar da fragilidade. Jesus, que sonda os corações, percebia, se aproximava e dava a palavra de ânimo, dizendo: tem de bom ânimo. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo, você vai vencer também. Então Jesus tinha essa sensibilidade, a sensibilidade de poder fortalecer as vidas, não deixando os corações perturbados. Abra sua Bíblia em João 16, 33. João 16, 33. Quem achou? Consegue ler aí? Vamos ver. São situações novas, mas quem achou, lê bem alto aí. Ok, isso mesmo. Então, quem está em casa, abre a sua Bíblia aí também, grifa essas palavras, porque nunca, ou talvez nunca você tenha vivido um momento tão importante de entender essa palavra, em que Jesus está tendo a sensibilidade de falar para você: pode estar acontecendo qualquer tipo de crise lá fora. Tem de bom ânimo. Fica firme. Tenha coragem. Porque sou eu que sustento o seu coração. Abre lá em Mateus 14, 27. Mateus 14, 27. Quem achou, por gentileza, pode ler. Quem está em casa, abre a sua Bíblia. Mateus 14, 27. Pode ler. Então, olha só, quando os discípulos, presenciam aquele momento em que Jesus aparece andando lá nas águas, eles têm medo. Medo é emocional, faz parte da vida emocional. E Jesus percebe isso e fala para eles: não tenha medo, tem de bom ânimo, fica firme. Mateus 9, 22. Mateus 9, 22. Quem achou pode ler.
Então, olha só, num momento aí de enfermidade, num momento que aquela mulher precisava de cura, a palavra ânimos, em latim, e kefi, em grego, aparece outra vez. Jesus, sondando aquele coração, percebe que aquela alma está tumultuada, está angustiada. E ele não ignora isso. E ele diz: tenha bom ânimo, porque eu estou aqui. Tenha bom ânimo, porque eu estou aqui. Nada mudou desse dia, da cura dessa mulher, para o dia de hoje. O dia de hoje, do aniversário do Igor. Nada mudou. Jesus disse assim: eis que estou convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Então, ele não está garantindo só o presente, ele está garantindo. E é esse mesmo Deus, nossos corações, que tem sensibilidade aos nossos sentimentos, que está agindo com Elias lá no passado. Então, voltando ao nosso texto aqui, nós vimos um Elias vivendo crise, com o enfrentamento no poder da coragem, e estamos vendo Elias agora experimentando na crise o isolamento de Deus e das pessoas. Não foi isso que Elias fez? Foi para a caverna. Ele correu daquela situação, ele fugiu daquela situação. Ora, mas onde estava o Deus dele, que teve poder de ressuscitar um jovem? Neste momento de fragilidade, ele se encavernou. Olha aí em 1 Reis 19, versículo 9. Elias entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Será que Deus não sabia que ele estava ali? Então, guarda bem isso daí. Porque Elias está vivendo um momento de dificuldade, e aí ele corre para uma caverna aonde ele vai viver dificuldade. Presta atenção, uma caverna escura, com umidade, talvez sentindo bastante frio nas madrugadas. Uma caverna onde não trazia um alimento fácil para ele. E ele vivendo situações da nossa vida emocional. Desespero, medo, desamparo, angústia e, sobretudo, solidão. A solidão acontece dentro da nossa alma. A gente pode estar aglomerado, mas nos sentirmos sós. Podemos estar reunidos em família, com muitos membros, e nos sentirmos sós. Porque a solidão não está relacionado com as questões físicas e espaciais. Essa solidão está relacionada com o que acontece aqui dentro. E este profeta, que em outro episódio, como o desafio a Baal, não sentiu a solidão, muito pelo contrário, enfrentou todos aqueles profetas de Baal sem a solidão. Agora, ele está vivendo essa solidão dentro daquela caverna. Nós poderíamos talvez dizer que ele chegou com a sua vida emocional no fundo do poço, ou no fundo da caverna. Eu gosto muito de ler algumas coisas
do Mário Sérgio Cortella, um filósofo que traz algumas reflexões muito interessantes. E na semana passada, eu fazendo um curso dele, ele falou a respeito deste momento em que nós nos encavernamos, né? Ou nós entramos no fundo do poço e a gente está sentindo que está caindo cada vez mais no fundo do poço, porque você assiste a televisão, não tem esperança. Quando alguém vem e fala sobre esperança, os dados, a estatística vem e fala o contrário, e a gente perdido no meio de todas essas informações, estamos indo para o fundo do poço. E aí ele pergunta, você quer sair do fundo do poço? Se a resposta for sim, então para de cavar. Para de cavar. Porque com a nossa mente, com o nosso comportamento, quando estamos nas dificuldades da vida, a gente fica cavando mais profundo ainda as nossas dificuldades. E o que a gente tem que fazer é para de cavar, porque se você conseguir olhar para cima do poço, do fundo do poço e olhar para cima, você vai ver luz. Você vai ver a possibilidade de sair dali. Você vai ver a possibilidade de estender a sua mão e alguém tirar você dali. Você vai ver a possibilidade de enxergar a Deus. Olhe para o alto, porque é de lá que vem o meu socorro. Então para de cavar. Quando estamos em momento de crise na nossa vida, de dificuldade na nossa vida, não dá para virar para baixo e continuar cavando. E se enfiando nos nossos pensamentos que destroem a nossa coragem, destrói a nossa esperança. Precisa levantar a cabeça, levantar os olhos, olhar para Deus, porque é de lá que vem o meu socorro. Isso diz lá no Salmo 121. E neste momento, Elias entra naquela caverna e continua cavando, indo cada vez mais para a escuridão. E aí eu acho a coisa mais linda desse texto, é que Deus, que vê todas as coisas, está vendo Elias lá dentro da caverna. As outras pessoas não estão vendo. Provavelmente ele esteja escondido de todo mundo, inclusive de Jezabel, ou de todos aqueles homens que ela mandou correr atrás de Elias. Mas Deus estava vendo Elias, o seu servo, o seu profeta, aquele a quem Deus ama, dentro da caverna. E aí Deus, o que faz Deus quando nós estamos nas nossas crises da vida? Você já pensou nisso? O que fica Deus fazendo enquanto a gente está sofrendo, está ralando, está tendo as nossas crises existenciais? O que fica Deus fazendo? Presta atenção. Deus fica atuando. Deus acolhe aquele que está vivendo em crise. Deus vai ao nosso encontro. Ele é que nos abraça. Ele é que nos busca onde nós estivermos. Que coisa incrível. Ele não nos deixa só. Ele vai ao nosso encontro. E ele começa a fazer um tratamento na vida emocional de Elias. Presta atenção nisso para que a gente possa ser imitador de Deus. E a gente possa desempenhar o ministério do acolhimento como igreja, como corpo de Cristo, na vida das outras pessoas. E olha só a metodologia que Deus usa. Olha como Deus atua
para acolher aquele homem no seu momento de angústia. 1 Reis 19, versículo 9, Deus tem a primeira atitude quando aquele homem está em crise. A primeira atitude de Deus é: Deus se aproxima para um diálogo personalizado. Olha que coisa incrível. No texto, Deus vai chegar até Elias e ele não vai ficar dando lição de moral. Ele não vai ficar fraco, ele não vai ficar julgando o comportamento daquele homem. Olha como Deus faz. Deus se aproxima de Elias e faz uma pergunta. Quando a gente quer desenvolver uma comunicação, um diálogo, a gente não pode só dar resposta. A gente tem que fazer pergunta, para ter interesse na resposta do outro. E Deus chega para Elias e diz assim: que fazes aqui? Elias, é personalizado, chama pelo nome. Ele chega naquele homem e estabelece ali, primeiro, um diálogo. Será que Deus não sabia o que Elias estava fazendo ali? Sabia sim. Mas ele queria que Elias parasse para refletir aquele momento. Quando nós estamos envolvidos nas nossas crises humanas, a gente perde um pouco a razão. A gente começa a agir pelo tumulto das emoções que invadem o nosso coração, a nossa mente, e a gente começa muitas vezes a ir para o caminho errado, ou um caminho que, no mínimo, não resolve aquela crise. E Deus, naquele momento, se aproxima para o diálogo, um diálogo personalizado, e provoca uma reflexão em Elias. Ele fala para Elias: para pensar se você está no lugar certo. Para pensar, o que é que você está fazendo aí? Para pensar, por que é que você está aí? Esse momento de reflexão tem que fazer parte das nossas vidas sempre que entramos em crise. Para que a nossa mente não fique ligada no automático das nossas emoções, nos levando ao distanciamento da resolução do problema. Olha o versículo 13, do capítulo 19. O 13 diz assim: ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Veja só, agora ele virou, agora ele parou de cavar. Agora ele parou de se aprofundar naquele drama. E agora ele se virou e foi lá para a entrada da caverna, onde tem luz. E onde há luz é onde há Deus. E ele foi lá, porque Deus ilumina o pensamento, ilumina o coração, e ele chegando lá, eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Deus pergunta de novo. Você já observou isso? Deus faz a mesma pergunta outra vez. Só que presta atenção que o contexto é diferente. A primeira vez Deus pergunta de maneira personalizada para ele, enquanto ele está lá no fundo. No momento em que ele está cego para refletir e analisar aquela situação. E agora Deus pergunta de novo, em outro lugar. Ele se movimentou.
Ele tomou uma postura. E agora ele pode trazer à memória o que pode dar esperança. Porque agora Deus vai refletir com ele e dizer: eu sou o mesmo que respondeu às suas orações quando aquele jovem ressuscitou. Eu sou o mesmo que multiplicou o alimento daquela mulher. Eu sou o mesmo que mandou fogo do céu quando você diz: Deus, manda fogo. E eu mandei. Percebe? Deus tirou do lamaçal, tirou da escuridão e trouxe, ainda promovendo o diálogo. Deus está fazendo o acolhimento daquele servo, escutando. E não é escutando como muitas pessoas escutam, ou como muitas vezes nós escutamos assim, a gente sabe que Deus deu 2 ouvidos, né? Um para entrar, outro para sair. Não é essa escuta. É uma escuta técnica chamada escuta ativa. A escuta ativa é aquela quando uma pessoa consegue ouvir o nosso lamento, ouvir as nossas encrencas, refletir sobre elas e nos ajudar a dar o próximo passo. O próximo passo fora da caverna. Não sei se eu estou conseguindo ser muito clara com vocês, mas o escutar de Deus nesse episódio é uma coisa magnífica. Porque veja só, quando Deus faz essa pergunta para Elias, não pensa que ele se coloca numa posição dizendo: Deus, realmente eu estava errado, porque o Senhor já deu tantas provas do seu poder. Ele não faz isso. Sabe o que Elias faz? Mimimi, choramingo, lamento, choro. Olha como que ele vai se posicionar diante de Deus, diante daquele diálogo. Versículo 10. Elias respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só. E agora procuram tirar minha vida. Ele está lamentando, ele está dizendo: Deus, como assim? Eu fiz tudo certo. Eu obedeci o Senhor na hora que o Senhor pediu para que eu fizesse a aliança, restaurasse a aliança, anunciasse a tua palavra, anunciasse que ia ter seca. Eu fiz tudo certo. Mas vai vendo, eu estou aqui só. Olha, Deus não o repreende por isso. Presta atenção que Deus não o exorta, Deus não o admoesta. Sabe o que Deus faz com o lamento daquele servo? Deus refrigera a alma. Veja o versículo 11 e 12. Disse-lhe Deus, então vai vendo que há um diálogo. E Deus não tolhe a fala e o pensamento choroso daquele servo. Ele acolhe o lamento daquele homem e agora começa a tratar com ele. Começa a cuidar da ferida dele. Começa a refrigerar a sua alma, que está em fogo, que está desesperançosa. E aí, versículo 11 e 12. Disse-lhe Deus: sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as pedras diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto.
Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um calmo e tranquilo vento passou, um cício. Deus refrigerando aquela alma, assoprando a ferida, dando acolhimento e dando a recuperação do ânimo daquele seu servo. Versículo 15 a 18. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nice, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não beijou. Olha que coisa impressionante. Depois de Deus refrigerar aquela alma, de assoprar o machucado. Lembra, antigamente tinha um mertiolate, né? Oh, aquele remédio, falar para você, né? Hoje não dói mais, né? Mas naquela época doía muito. Então, o mertiolate tinha que vir acompanhado do sopro da mãe, não era? Era assim, já ficava com o bico assim. A hora que passava, já soprava para aliviar. A gente não sabia muito bem o que era pior, se era a dor do machucado ou a dor do remédio, né? Neste momento, aquela ferida aberta, exposta, de decepção, de lamento do profeta, recebe esse acolhimento, esse refrigério, e Deus assopra. Não taca fogo, que nem o mertiolate, tacava fogo e piorava mais a dor ainda. Ele recupera com isso o ânimo, o consolo, ele oferece consolo para a vida daquele servo. E o que é mais interessante, Deus dá uma missão. Deus empodera o profeta a sair daquela caverna e dizer: eu tenho planos para você. Eu tenho planos para você. Sai daí, volta pelo deserto, vai até Azael, unge, vai no outro, vai executando os meus planos, porque você é meu servo, é meu escolhido. E todos nós, nos nossos momentos de crises existenciais, crises na vida, a primeira coisa que a gente quer fazer é paralisar. É como se a gente dissesse: para tudo, porque eu não estou dando conta, para tudo. Aí Deus, quando Ele trata das questões emocionais daquele servo, Ele diz: olha, depois do meu consolo, vem o trabalho, na minha causa, porque você é meu escolhido. Levanta daí de onde você está e vem fazer a missão. Porque quando nós estamos engajados na missão de Cristo Jesus, nós nos recuperamos mais rápido. Nós enfrentamos as dificuldades, sim. Elas vão fazer parte da nossa vida em qualquer fase das nossas vidas. Mas nós vamos realinhar a nossa vida ao plano de Deus com muito mais competência. E aí, versículo 19,
Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu. Veja o que acontece. Acontece um movimento. Jezabel continua ameaçando de morte. Existe ainda uma conspiração de Acabe e Jezabel contra Elias. A situação não mudou, mas houve um movimento? Sim ou não? Sim. Houve um movimento de cura emocional. Houve um movimento de mudança de estado emocional. Porque Deus operou naquela vida. Porque Deus trouxe o seu consolo. E aí aquela vida gerou o resultado esperado de Deus. Gera obediência. Gera engajamento. A Igreja de Cristo Jesus vai viver um momento de baixa. Calma, não é que todo mundo vai morrer, não. Vai viver um momento de baixa de engajamento. O desânimo corre o risco de tomar conta da vida de muita gente. E muita gente que tinha a missão de Deus a realizar, vai ter uma baixa. É nessa hora que Deus precisa fazer o acolhimento dessas pessoas através de nós. Por isso, somos chamados ao acolhimento emocional das pessoas. Aqueles que conseguem ter essa visão, essa lucidez, precisam fazer com que todos pensem assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Tudo que ficou lá na caverna, deixa lá. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Prossigo para o alvo. Existe uma missão. E sabe, nesses nossos dias de pandemia, sei lá até quando isso vai durar, existe uma previsão, uma estatística triste e preocupante, de que nós vamos ver o mundo e, sobretudo, o Brasil viver a pandemia dos transtornos emocionais, transtornos mentais. Todos os dias, os psicólogos, os psiquiatras, os médicos, todo mundo que está envolvido com a área da saúde, tem revisitado conteúdos sobre os transtornos, que provavelmente esse contexto de pandemia vai trazer para as pessoas. A gente vai ver muita gente sendo diagnosticada com síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, depressão. As pessoas estão encavernadas, literalmente encavernadas, não é? Lá dentro, a escuridão vai trazer transtornos, como o TEPT, por exemplo, que é o transtorno estressor pós-traumático. Após um trauma, todos nós podemos viver essa situação. E na nossa igreja, no nosso corpo de Cristo, vamos precisar de um exército de embaixadores que, em nome de Cristo, possa levar a palavra do Senhor para conseguir consolar, acolher e curar essas almas encandecidas pelo transtorno, pela dificuldade.
nós fomos chamados para o acolhimento emocional. Mas eu queria saber aqui, se você faz parte desse exército, com uma pergunta. Se você não dobrou os seus joelhos a Baal, levanta a sua mão. Se você não dobrou o seu joelho para a idolatria, levanta a mão. Você que levantou a mão. Deus quer que você use essa sua mão para abençoar as pessoas, para acolher as pessoas. Não precisa segurar de verdade, não, pode ser virtual. Nós já estamos chegando aí no final da nossa meditação, aprendendo com Deus como que é acolher as pessoas. Abre lá em Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15, de 1 a 7. Alguém pode ler aí, por favor? Romanos 15, de 1 a 7. Olha só, o Deus da consolação vai nos usar na vida de outras pessoas, pessoas dentro das nossas famílias, pessoas no nosso trabalho, pessoas no nosso grupo social de amigos, pessoas dentro da igreja, todos aqueles que estão vivendo dificuldades com crises existenciais que podem estar relacionados com essa pandemia ou não, todas essas pessoas podem contar com o consolo do Senhor que vem através das Escrituras. E esse acolhimento deve ser feito uns aos outros. Esse é o princípio da Igreja de Cristo, ministrar uns aos outros. Se você tiver oportunidades, você que está em casa, leia a 3ª carta de João. De 5 a 8 vai falar sobre esse movimento que Gaio, o servo do Senhor, faz para acolher as pessoas daquela igreja, daquela cidade, em suas crises emocionais, em seus traumas, em suas preocupações. Não deixe o seu coração perturbado. Essa é a palavra que cada um de nós pode levar. Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus. Experimenta Deus. Depois você me fala. Porque a palavra do Senhor consegue fazer todo o trabalho necessário. Porque Deus usa a nossa boca para anunciarmos as boas novas de salvação. Se você não dobrou os seus joelhos a Baal, você foi chamado para o acolhimento. Vamos, com certeza, ou iniciar ou intensificar
intensificar o ministério acolhedor da Igreja de Cristo Jesus. Não tem outro caminho senão intensificarmos esse ministério. Quando os membros da Igreja de Cristo conseguirem entender isso e conseguirem adentrar no universo das pessoas, nós vamos ver os milagres acontecendo. Nós vamos ver a missão de Cristo sendo cumprida. E assim como foi com Elias, que Deus o tirou da escuridão da caverna, o empoderou com a sua missão e o enviou para continuar o seu trabalho, Ele fará isso com cada um de nós. Amém? Graças a Deus. Que Deus possa te escolher, te ungir e te dar poder através da sua escritura para você ser uma grande bênção nas mãos do Senhor. Deus abençoe. Amém.